Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nesse mês de agosto nós estamos debaixo da palavra ressignificando a liberdade e esse segundo podcast, na verdade é o segundo podcast do mês de agosto. Nós vamos falar a respeito da liberdade para fazer o bem, ou a liberdade em conhecer a palavra, ou a liberdade de ir e vir. A gente vai falar de liberdade o mês inteiro e para começar a gente vai basear esse podcast de hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 23, que diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O outro texto que nós vamos basear o podcast de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 6. Lucas 6 diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles só se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Esses são os dois textos base para esse podcast de hoje. A observação do sábado como uma lei rígida que engessa a nossa vida não condiz com a liberdade que encontramos em Cristo Jesus. No trecho do Evangelho de Marcos, Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E a religião os fazia servir ao sábado, fazendo do sábado um novo Deus que os tolhia inclusive de fazer o bem ou o que precisasse ser feito. Em Jesus, nós encontramos a liberdade de fazer o que precisa ser feito no momento oportuno, no kairós de Deus, estabelecido por sua presença santa através da igreja. Nenhuma lei poderá impedir o corpo de Cristo de estabelecer o reino de Deus. Fariseus viviam de aparências, pois se conhecessem a palavra que liam, e Jesus disse isso no verso 25 de Marcos 2, saberiam que no reino de Deus há liberdade. Se nós conhecermos a verdade, se buscarmos intimidade com a palavra, com o verbo, que é Jesus, verdadeiramente seremos livres, inclusive para discernir o que é lei humana, o que é a vontade de Deus, e escolher a quem vamos obedecer. Ressignifique a liberdade em Cristo.